Fala pessoal, está começando mais um Pratique Mais Saúde, o seu podcast de informações científicas, confiáveis. Eu me chamo Arno, sou médico e estou aqui com meu amigo Janzão. Tudo bem, Janzão? Tudo bom, agora médico também. Hoje a gente vai falar de beleza, porque beleza também é saúde e nada mais justo chamar a doutora Gisele, se apresente para o nosso público, por favor. Oi, pessoal, sou a doutora Gisele Mello, sou médica com atuação em dermatologia, medicina estética e hoje também na medicina integrativa. Eu atuo e moro em São Paulo e estou aqui hoje com muito prazer, muita felicidade. Então, eu acho, é o teu primeiro podcast como médico? Já. É o segundo. O segundo. Mas a gente ainda tá numa estreia, né? Muito legal. E tô aqui em Florianópolis participando desse podcast maravilhoso, sempre juntos, né? Eu acho que informação ela é importante. E por isso que eu tô aqui hoje para contribuir com esse mundo da beleza, do bem-estar, do emagrecimento também, que hoje está todo mundo buscando isso, viu? Cada vez mais. Entrando nesse assunto, eu concordo que saúde e beleza andam juntos. Quais procedimentos que mais procura a doutora para fazer? Qual que é o campeão, vamos assim dizer? Eu acho que nos últimos 5 anos estourou mesmo com força a harmonização facial. Todo mundo buscando aí uma beleza, mas que a gente fala assim, que até, eu acho que buscou tanto que passou no ponto, né? Essa harmonização facial, muita gente buscou, muita gente fez e explodiu mesmo com força aí no final da pandemia e após pandemia. Eu acho que as pessoas passaram a se olhar bastante, olhar para si durante a pandemia e isso acabou tornando as pessoas até um pouco obsessivas em relação a isso. E aí entra a figura do médico para que a gente coloque esse termômetro, né? No que é saudável, no que é belo, no que é beleza. Existe uma diferença do excesso para o que realmente é considerado belo, né? Então, às vezes, a gente nem pode ter esse conhecimento técnico, mas só de olhar na rua ou num evento, quando você vai e você vê os exageros, né? As proporções do rosto das pessoas se tornaram, assim, demais fora dos padrões que a gente considera belo, e isso chamou a atenção do mundo, né, de todos, e se tornou um assunto que qualquer lugar que você vai hoje, se você vai na academia, se você vai num restaurante, você vai no encontro de amigos, você está sempre uma vez ou outra comentando sobre alguém que está fora dos padrões. Isso se tornou até preocupante. Esse assunto é legal porque quase não se discute o que é beleza. Só Aristóteles já começava a falar lá na Grécia Antiga. Uhum. E aí, trazendo esse gancho, que eu acho interessante, como que, por exemplo, na filosofia, os gregos lá atrelavam a beleza à virtude, outro atrelava a proporção, a harmonia. Agora vamos trazer para os tempos atuais. Como que a doutora ou como a classe médica deve entender isso aqui talvez seja um exagero, ou não, isso aqui talvez seria positivo em termos até de saúde mental, a pessoa se sentir bem. Como que a doutora interpreta essa questão? Então, a gente olha muito tecnicamente como o rosto dividido em 3 terços, terço superior, médio e inferior. E eu não posso ter nenhuma diferença de proporção, isso tem que ser exato. Então, se a gente olhar uma pessoa de referência no mundo como beleza, como a Gisele Bündchen, vamos falar, né? Então, se a gente olhar, ela tem um nariz que se eu isolar ele, eu vou dizer, ela precisa de uma cirurgia, uma rinoplastia. Mas não, ela tem tanta beleza proporcional nos 3 terços da face que você isola aquilo. Talvez só agora que você vai olhar depois a foto dela e falar, poxa, realmente. Mas assim, é um jogo de luz e sombra no nosso rosto, por isso que a gente trata manchas, poros, porque às vezes só de você tratar essa diferença de luz e sombras, você já traz a pessoa para o belo. Então, essa questão de excessos do rosto, se você preenche muito o terço inferior da face, você vai ter uma desproporção. Ao mesmo tempo, se você projeta muito malar, o terço médio da face, você começa a ter um outro tipo de desproporção. Sai do que a gente considera belo e beleza. E se você projeta muito o olhar, arqueia muito a sobrancelha, você deixa essa sobrancelha muito alta, você perdeu a proporção de beleza do terço superior da face. Então eu tentei ser bem assim, objetiva no que mais acontece e tira o que é belo do nosso rosto. Então quando a gente olha os ícones de beleza no mundo e no Brasil, você olha e você para pensar, poxa, ela é proporcional. É respeitar também a anatomia da pessoa. Anatomia. Às vezes a anatomia dela não permite que ela faça um exagero, né?
Ou que, o Jean aqui que aparecer com o Brad Pitt, não é impossível, entendeu? Sabe que a anatomia, ela é básica e basal quando a gente fala sobre isso. E aí é que entra a diferenciação até de uma questão muito polêmica, né? Profissionais que estão realizando esses procedimentos, né? Então, dentro da área médica, a gente estuda muito anatomia. Dentro da medicina, nossos 2 primeiros anos, a gente enjoa de estudar isso aí, né? Então, onde estão os nervos, a vascularização do rosto, cada inserção de músculo na face, cada projeção óssea no nosso rosto, né? Onde se encaixam os anexos ali também. Então imagina assim, o cuidado que a gente tem que ter na hora de realizar até considerado simples procedimento como um botox, né? Você faz um pontinho errado, você causa uma paralisia muscular ali naquela região, uma pitose, e assim a pessoa vai passar alguns meses com aquilo ali até voltar ao normal. É reversível? É, mas vai levar um incômodo para a pessoa de 4 meses em geral ali com aquele defeito, né? E a pessoa muitas vezes tem um impacto na saúde mental dela. Então, assim, tudo isso a gente leva em consideração no que diz respeito quando a gente fala em anatomia, né? Quando a gente resolveu te convidar, foi justamente isso, a gente vê os seus trabalhos e vê a naturalidade. Então, assim, até pedi autorização antes para ti para comentar, né? Quem não conhece a doutora Gisele, os pacientes dela, do que todo mundo quer saber, né? Então, assim, ela atende referências, né? O Giannichini, a Luciana Gimenez, né? O Felipe Tito, a Michele Bolsonaro. Então, assim, porque eu tô lembrando aqui, né? E tem outras celebridades que eu não vou contar, não vou falar o nome, que a gente vê que acabou se deformando, né? Por excessos, né? Feito por profissionais não qualificados. Então, o seu trabalho é muito bonito, né? Então, eu até indico todo mundo vai seguir a doutora e ver lá o trabalho dela. Aí, voltando com relação à naturalidade até me perdi aqui, desculpa. Acabei de das personalidades, né? Do nosso país, assim. Vamos falar um pouquinho, então, por exemplo, do Reinaldo Giannichini. Reinaldo, ele é uma referência em beleza no nosso país há muitos anos, né? Nem sei quantos anos ele está já na TV e tudo, pelo menos uns 25 anos com certeza, né? Miriam Rios, quase 50 anos na televisão brasileira, né? Mas o Reinaldo é uma pessoa que, desde que chegou até a mim, sempre preservando a expressão facial. É um ator, né? Exatamente. Ele é um ator, então eu não posso chegar e paralisar toda a expressão facial dele ou vou mudar a sua proporção facial. Não, ele é o Reinaldo Giannichini. Ele tem a história dele, então tudo isso, qualquer pessoa que senta na minha frente, eu tenho que ver a história, as expectativas, a realidade. Eu não posso, eu quero virar o Reinaldo Giannichini. Não, cada pessoa ela é única. Então ele sempre falou para mim, doutor, isso aí vai fazer o quê na minha pele? E ainda tem a questão de ele ter passado pelo câncer e ter curado. Então ele se preocupa muito se aquilo não é modinha, o que eu vou injetar no rosto, na pele dele, por exemplo, lançou agora os peptídeos, né? Que está muito em alta e agora vai invadir o Brasil, né? Óbvio que tudo legalizado, todos os produtos que tem Anvisa têm que ser usados, mas assim, cada pessoa é individual, então ele passou pelo câncer. Então ele quer saber se aquilo ali realmente é saudável para a pele dele. Então as pessoas se preocupam, né, quando elas passaram uma situação extrema também na vida. Então eu deixo com que ele continue sendo quem ele é. E isso eu acho que para cada médico, para cada profissional, a gente precisa olhar, porque no fundo ali está sentado mais um paciente, né? Mais uma pessoa com a sua saúde, com as suas expectativas. E quando a gente fala de autoestima, estética e beleza, hoje e há muito tempo já tem se falado que isso também é saúde, né? Antes era meio fútil, né? Hoje se tornou saúde também. E aí a gente fala um pouquinho da Miriam Rios, por exemplo, que já está em outra faixa etária, mas que continua sendo um símbolo no Brasil de atriz, de beleza também, na faixa etária dela, na década. A Miriam tem ali 60 e poucos anos, né? Não vou lembrar aqui com precisão, mas é uma pessoa que chega para mim também e fala, olha, Gisele, eu me sinto muito bem com o meu rosto.
Eu não quero fazer, nesse momento, ainda não desejo cirurgias plásticas. Então, eu quero estar fazendo algo que seja o conceito de beleza natural, quiet beauty. Eu quero um rejuvenescimento natural que mantenha o meu sorriso, mantenha o meu olhar. E eu não quero parecer estranha, eu não quero estar esticada na tela, porque eu gosto de quem eu sou, mas eu também não quero derreter. Né? Então tem isso. Aí a gente fica ali naquele, né? O que eu vou escolher para a pessoa para ela continuar sendo quem ela é? Então a gente tem que ter muita ciência para isso e ao mesmo tempo muita sensibilidade. A gente é um artista ao mesmo tempo, né? De você olhar, eu vou olhar para vocês, vou ver o que vai te manter com a tua personalidade e ao mesmo tempo manter belo ao longo dos anos. Então isso é importante na hora de que a gente escolhe, né? Atender essas pessoas e manter quem elas são. Né? Legal, que tu levantou um assunto que está bem alto aí. Eu trabalho na área esportiva, de saúde mental, e um assunto que me perguntam muito também é peptídeos. O que funciona, o que não funciona na área esportiva? E aí agora eu queria devolver essa pergunta para todo mundo. Dentro dos peptídeos, o que funciona na área da estética, o que é mito, o que não é, o que precisa de mais tempo para a gente avaliar? Já vamos para polêmica, vamos polemizar logo. Monjauro. Monjauro é peptídeo. O Wegovy, o Ozempic, óbvio, a gente está falando da tirzepatida e da semaglutida. São 2 peptídeos que estão transformando a vida das pessoas. Óbvio, uso com acompanhamento médico, com muita cautela, mas são 2 peptídeos que chegaram para transformar a composição corporal das pessoas, até dos fisiculturistas, né? Tem mudado a composição das pessoas. E isso também reflete lá na área da beleza. Hoje, agora em dezembro, chegaram 3 peptídeos, né, para a área da dermatologia, para que eles possam o quê? Causar a transformação de pele sem essa desfiguração, sem esses exageros. Porque na hora que eu escolho injetar peptídeos na pele para tratar poros dilatados, acne, manchas na pele e, em si, aquela pele que está envelhecendo, que ela está opaca, eu estou escolhendo o quê? Algo que mimetiza, ou seja, imita o nosso próprio peptídeo. Olha só, que avanço na área médica. Eu não estou volumizando o rosto, eu não estou paralisando a musculatura temporariamente, eu estou mimetizando lá dentro da célula. Então, eu estou jogando uma medicação que ela tem o poder de entrar dentro da nossa célula e trazer a nossa juventude, ou seja, ela vai trazer o que a gente tem de melhor na nossa pele. Porque o tempo, a poluição ambiental, o estresse, a fadiga crônica tiram. Então, eu poderia tomar um comprimido que vai agir lá no fígado, que vai ser excretado pelo rim, que talvez chegue 5% na minha pele. Hoje eu posso pegar esse peptídeo e injetar direto na pele. Esse é o grande avanço da medicina a partir de dezembro agora no nosso país. Nossa, fantástico. E existe alguma substância em específico que tem verificado melhores benefícios? Que tem um que eu não vou lembrar o nome agora, que tem se falado muito, que é no tratamento de calvície, um peptídeo, e tem verificado bons resultados. Na área da dermato, tem algum em específico ou ainda não? Na área de cabelo ainda não tem aprovação, tudo é off-label. Na área da pele nós temos 3 peptídeos já aprovados para uso. Então o cabelo ainda não entrou com aprovação, tudo é off-label, né? É óbvio que para ser aprovado precisa ser feito, estudado, caso controle, resultados para que a gente possa realmente efetivar no Brasil. O que a gente tem são 3 peptídeos para pele que hoje entraram. Um chegou hoje no Brasil, que é o 4º, que está chegando, que é um peptídeo que a gente fala Botox-like. Ele imita a ação do Botox. Ele é um tratamento de pele, ele não faz com o Botox. Você vai injetando e ele vai tratando, ele vai amenizando as nossas rugas, aquela expressão que a gente tem. A maioria das pessoas criam aquela expressão de bravo, que é aqui no meio das sobrancelhas, né? Então a gente vai nutrir essa pele, né, ao longo do tempo. Então, qual é a diferença, então, de injetar um Botox? O Botox, com 4 meses, acaba. O peptídeo, ele continua agindo ao longo de 2 anos ali na sua pele. Então, ele vai nutrindo a pele para que você não crie essa cara de bravo, por exemplo. Isso tem efeito benéfico na saúde, por exemplo. Hoje a gente tem estudos aprovados que o Botox, ele engana o nosso cérebro, em aspas, né? Para quem tem depressão.
Então, a pessoa que ela olha no espelho e tem o rosto franzido, muito forte aqui no meio das sobrancelhas ou na testa, então ela cria uma informação para o cérebro de uma depressão. Então, quando você relaxa essa musculatura, você tem um tratamento de forma indireta também de estados de depressão moderada para grave. Então, a gente tem alguns benefícios que só a parte da dermatologia consegue invadir e tratar junto na psiquiatria também. Então, o peptídeo ele vai entrar de uma forma mais saudável e mais duradoura. Porque imagina, você de 4 em 4 meses está furando e você pode fazer isso uma vez ao ano. Né? Então são coisas que a gente traz da medicina como avanços, né, nessa parte de saúde. Então esse pensamento ele está muito mais hoje dentro da área médica do que na área não médica, no que diz respeito à parte de estética, com todo respeito aos esteticistas e aos profissionais que atuam aí nessa área, mas eu acredito que há limitações para esse exercício. A gente, aproveitando para entrar nesse assunto, a gente vê vários acidentes, né? Acidentes graves, né? Trágicos, fatais, né? De profissionais não médicos quando passam aquela linha tênue que eu acredito que seria somente o médico poderia atuar. Até porque a gente fala, né? Se ele não sabe tratar uma intercorrência, então ele não invade a área médica. A partir do momento que deu uma infecção, deu uma inflamação, gerou algum dano, uma heterogeneia, e ele não consegue tratar, e ele precisa de um médico, então ele não deveria nem ter iniciado aquele procedimento. E assim, a gente tem no nosso país casos assim, de repercussão nacional e que tirou até procedimentos de serem legais no Brasil, como o uso do peeling de fenol. É um peeling profundo, a gente teve um caso de repercussão nacional em que houve o óbito, e esse óbito perpassou por todos os congressos mundiais, até na Coreia do Sul, né, esse caso do Brasil, porque não havia ainda um óbito por peeling de fenol profundo. Então foi feito por um profissional não médico, aliás, que no fundo não era de nenhuma área, né? Não tinha o curso, que só finalizou depois de ter acontecido tudo isso com aquele paciente em São Paulo, e houve essa fatalidade. Então, quando um profissional não pode lidar com as complicações, ele jamais deveria fazer aquele procedimento. Então, se eu não posso tratar a infecção, se eu não posso tratar nenhuma das reações adversas, alergia, ETIP, que é um edema tardio de preenchimento, que pode acontecer, e o paciente precisa ser informado sobre isso, né? Eu não deveria nem sequer realizar o procedimento. E hoje, curiosamente, né, no Brasil, o peeling de fenol está liberado na área da odontologia, mas não está liberado para o médico fazer. Então, são coisas polêmicas que a gente precisa falar, e nós estamos lidando com isso dentro do país, e o médico hoje não pode fazer, não porque um médico lá atrás errou e aconteceu aquela fatalidade, mas sim porque um profissional não médico lidou com o óbito, mas nós não podemos mais fazer. E existem casos que são especificamente tratados com peeling de fenol, como cicatrizes faciais profundas, deformantes. Somente o peeling de fenol é capaz de dar uma qualidade de vida melhor para quem tem alguns problemas na face com cicatriz. Então, é muito difícil isso. A gente, como médico, a gente olha e fica nesse impasse, né? Mas a gente acaba fazendo só o que a legislação permite. E se é isso, é isso. Então a gente vai fazer fios, a gente vai fazer laser CO2 profundo, a gente vai colocar um peeling médio para tentar dar uma qualidade de vida para quem tem cicatriz na face, né? Só quem passa é quem sabe. E ainda nessa linha de execução de procedimentos, existe um grupo de pacientes ou procedimentos que a doutora recusa, dizer, não, isso aqui eu não vou poder fazer, ou não, isso aqui tá indo além do que é permitido. Existe esse escopo de conversa com o paciente ou não? Com certeza. Muitas vezes senta na minha frente pessoas que têm um dismorfismo, ela tem uma distorção de imagem grave, irreversível. Sentou na frente, ela está doente, querendo fazer procedimento estético.
ela tá mal de saúde, ela tá anêmica, ela tá com febre, ela tá gripada e ela quer fazer procedimentos a qualquer custo. Ou ela já tem tanto produto no rosto, produto ilegal muitas vezes, ou ela está com produto legalizado, mas com o rosto deformado de procedimentos estéticos e mesmo assim ela está te procurando para fazer procedimento. Ou uma pessoa que ela nunca fez nada e ela tem uma desconexão da realidade. Ela acha que uma limpeza de pele ou um botox vai deixar ela com 30 anos a menos. Esse tipo de paciente, ele está desconectado da realidade. Ele vai trazer problemas para ele mesmo e para o médico ou para o profissional que for atender ele. Então, nessa hora, às vezes, a conversa é longa, porém sem resultados. Então, é muito difícil. Nessa hora, eu sempre peço inicialmente um check-up, que a pele é o nosso maior órgão do corpo humano e precisa ser estudado. Hoje a pessoa está com ansiedade, depressão, ela está cheia de placas na pele, ela está caindo o cabelo e a unha fraca. Então a gente só consegue dar certos diagnósticos fazendo um check-up completo, vendo exames que mostram que o meu corpo está inflamado e o meu cabelo reflete isso, a minha pele reflete isso. Às vezes de forma inexplicada, profissionais... A paciente passa com 5, 6 especialidades, ele não consegue nenhum diagnóstico pro problema de pele dele. Então, ele se torna um enigma. E aí é só fazendo muitas vezes um check-up laboratorial completo que a gente consegue chegar a um diagnóstico e uma conversa, uma consulta às vezes de 2 horas para você entender que o que a pessoa tem é uma insônia crônica, uma fadiga crônica, ou estresse crônico, são as doenças da atualidade. Então, assim, essa desconexão da realidade hoje é o principal. Eu nem digo de complicações, porque as complicações e deformidades do rosto, hoje a gente tem apoio diagnóstico por imagem, a gente tem como biopsiar, a gente tem inúmeros tratamentos que a gente consegue fazer com que essa pessoa, né, volte a ter a sua beleza de volta, né, ou algum grau de beleza que também satisfaça ela. Mas quando nada satisfaz a pessoa, esse é o problema. Eu ia perguntar, assim, qual foi o caso, assim, que você interviu e que mais trouxe emoções, gratificação para ti em atender aquele paciente? Olha, assim, teve algo que marcou muito a minha carreira médica, que foi quando eu fui no Pará, numa... Eu sou um pouco leiga nisso, mas eu vou falar dos quilombolas, né? Então eu fui fazer uma ação lá e eu me deparei com uma mulher de uns quase a minha idade que nunca tinha ouvido falar em shampoo. E ela queria que tratasse a pele e o cabelo. Então ali eu tive um choque de realidade tão grande, porque aonde eu exerço em São Paulo, eu digo assim, que são pessoas que querem a melhor substância que tem dentro de um produto de pele ou um shampoo. Então, assim, eu estava lidando com uma pessoa que sempre lavou o cabelo dela com sabão de coco ou sabão feito de banha de alguma coisa, né? Então, assim, aquilo foi um choque tão grande para mim e eu me vi sem ação. E ali, naquele momento, eu fiz questão de trazer um cabeleireiro para aquele local, para que ela pudesse ter, porque a gente não podia levar ela, né, para que ela pudesse ter essa experiência de uma vez e trazer um kit de shampoo e condicionador para ela. Gente, é surreal a gente imaginar... Muito simples, né? Uma coisa assim, muito simples. Que existem pessoas que moram no nosso país que nunca lavaram o seu cabelo com shampoo. Então aquilo me deixou assim, para mim, eu que lido todo dia em escolher o melhor protetor, né, o melhor sabonete de rosto, o melhor shampoo e condicionador para quem tem algum problema específico de cabelo, ou tem queda e tudo, e às vezes algo tão básico, né, que é shampoo, e eu não tive ali naquela pessoa. Então, assim, para mim, levar essa oportunidade, essa informação para aquela pessoa, e eu comparei porque ela tinha a minha idade, né, tem a minha idade, então foi chocante para mim. É óbvio que, assim, algumas coisas marcam também a nossa carreira como médico, e assim, você vê pessoas que você conheceu na sua infância, na televisão, e aí de repente você está atendendo aquela pessoa ali no seu consultório. Isso para você é assim, poxa, é de uma satisfação tão grande, porque eu me formei na Universidade Federal do Pará.
E aí eu fui para São Paulo e existe realmente uma grande diferença de quem tem a formação lá em São Paulo, que veio de universidades federais consideradas formadoras de opinião no nosso país, como a Unifesp, a USP, e tá tudo certo. Mas assim, no momento que eu me vi vindo da Federal do Pará, atendendo em São Paulo grandes personalidades, né, mulheres de governador, presidente, mulher de presidente, então isso para mim fez um diferencial, né? E aí você vê que tudo que você dá foco clichê, cresce. Tudo que você se especializa, você se torna o melhor naquilo. E é muito estudo, muita dedicação, muitas horas para que você se torne perfeito e perfeccionista no que você faz. Sendo médico, você precisa de perfeição. E, ao mesmo tempo, você não pode perder a humildade de você conseguir ouvir que ali também tem um ser humano, mesmo que ele seja o número 1 na área dele, do nosso país. Então, ele continua sendo um ser humano e que precisa da escuta médica. Então, é isso que faz com que a gente se torne grande e grandioso no que faz. Como que desencadeia o procedimento do lifting facial, até mudando um pouco do tema, e se existe, qual é o limite entre a estética, o rejuvenescimento ou o excesso, nessa técnica em particular que tem muito se falado, muito se discutido? Tá super em alta, né? Agora, deep plane, muitas cirurgias plásticas faciais, elas tomaram conta agora, né? Mas qual é o limite, né? Quando, por exemplo, escolher entre um procedimento de lifting com fios e lifting através de um centro cirúrgico, cirurgião plástico, né? A gente está falando de flacidez e envelhecimento facial. Então, quando eu observo que a expectativa da pessoa é um hiperperfeccionismo, né, e ela já tentou tudo, né, então nesse momento eu vou observar se ela quer a cirurgia, o lifting, e aí, assim, a gente coloca mais ou menos aquela idade dos 40 para frente. Ali, a partir daí, no Brasil, as pessoas já começaram a considerar o lifting cirúrgico, né, como alternativa, e sim, há casos que a pessoa já é fumante, né? Ela viveu muito tempo no sol e tem aquela elastose solar, que é um envelhecimento de sol que você sorriu ou o rosto enche de rugas. Esse paciente, essa pessoa, ela tem indicação já de um lifting cirúrgico, né? Mas aquela pessoa que não, que ela vem cuidando ali desde a sua adolescência, aos 18, 20, 30 anos, ela tem cuidados de pele diário, ela faz uso de protetor solar. Gente, esse paciente não precisa de cirurgia plástica. Hoje a gente tem um arsenal de terapêuticas dentro da dermatologia que a gente pode fazer uso, né, de medicina regenerativa, bioestimuladores de colágeno, bioregeneradores. Então, assim, tudo que deixa a gente jovem, volta 10 anos e fica ali tratando e atuando na pele. Então, essa sensibilidade, ela vem muito de uma conversa do paciente com o médico, né? Dessa interação. E de saber se você tem pele suficiente para isso. E hoje a gente tem os fios cirúrgicos, que é uma das minhas grandes especialidades, que a gente consegue fazer dentro do consultório médico, com anestesia local, esse efeito de lifting, né? Então você tira muitos pacientes que podem esperar até ali a casa dos 55 anos, né, por uma cirurgia plástica. Imagina, você está falando de um hiato aí de 15 anos de procedimentos, imagina. E aí, se você começar uma cirurgia plástica aos 40, aos 50 você vai fazer outra, aos 60 você vai fazer outra, e aí a boca vai mudando de formato, os olhos vão mudando de formato. Não tem jeito. Isso é a cirurgia plástica. Você pode estar fazendo por robótica, com o melhor cirurgião plástico do mundo ou do nosso país, mas você vai ter o seu processo de cicatrização e vai ter uma mudança ali no seu rosto. Então é por isso que eu aposto muito, né, que as pessoas possam cuidar precocemente com responsabilidade da pele e apostar no que a medicina tem de mais moderno, bioregeneradores, bioestimuladores e tratamento de pele, ao invés de hiperpreenchimentos e paralisar o rosto. Mas também tem um assunto, né, que é muito importante, que é a mudança de estilo de vida. Como que a doutora orienta os pacientes nesse sentido e como que a doutora avalia o impacto da mudança do estilo de vida na estética pessoal? Olha, a grande verdade é toda pessoa que é dedicada a algo, né, quando ela é focada,
ela sempre tem resultados bons. Então, quando eu vou fazer a consulta, eu pergunto, você faz atividade física, você toma água, você cuida da sua alimentação? E, gente, vamos puxar a sardinha agora que a gente está aqui, né, numa academia. Gente, esse lugar é maravilhoso. Eu entrei aqui, eu falei, bom, acho que eu preciso me mudar para cá, para eu poder frequentar um lugar desse. Já tem em São Paulo a Pratique? Já? Eu acho que não. Acho que é Santa Catarina É. e Belo Horizonte, né? Não, tem Paraná, tem Minas. É. Então, quando a pessoa se dedica a cuidar da saúde dela, isso envolve atividade física, envolve foco. Você pode ter certeza de que a recuperação dela diante de qualquer procedimento que ela vá fazer estético vai ser fantástica, né? Porque o corpo dela provavelmente não vai estar num quadro inflamatório, adoecido, porque ela está fazendo atividade física, ela está se dedicando, a mente da pessoa muda, né? O exercício físico, ele traz muito além do benefício da balança, ele traz uma saúde mental melhor, ele traz um resultado melhor e até, como eu falo, né, a mente das pessoas que se dedicam a fazer atividade física é diferenciada. Então, isso para mim eu digo assim, que eu passo a régua assim, lá em cima para essas pessoas e assim, elas me ensinam muito como médica também. Cada paciente ele é único, a gente ensina e a gente aprende, né? Fantástico. Realmente a pessoa está bem alimentada, tem mais nutrientes, né? Mais minerais. Então, assim, até a resposta para o procedimento vai ser melhor. Com certeza, com certeza. Essas pessoas... Por exemplo, hoje a gente tem no país, muitas pessoas conhecem o Felipe Tito, que é uma pessoa que ele está o tempo inteiro falando sobre atividade física, sobre o corpo, sobre se dedicar a isso e ter foco no que você faz, né? Isso faz diferença, é uma retroalimentação. A pessoa se esforça, né? Tem atividade física e aquilo reflete no organismo dela e na mente, porque ela faz no dia a dia. Então, eu tomo ele como referência porque ele é alguém bem conhecido, mas que também gosta de cuidar da sua saúde, né? Da pele, cuidar do seu dia a dia, escolher os melhores nutrientes, as melhores marcas, e isso faz diferença, né? Quem você é. Ele virou, até fugindo um pouquinho do assunto, mas ele virou um grande empresário, né? Um empreendedor. Não tenho dúvidas que a disciplina dele em relação ao cuidado, estilo de vida, ele conseguiu transferir para os negócios e ser um cara bem sucedido também nos negócios, né? Então é muito importante se cuidar, treinar, disciplina, resiliência. Perfeito, e a gente queria agradecer aí a presença da doutora e trouxe amplo conhecimento não somente técnico, como também conhecimento aí filosófico, aí falou também das questões de estética, então eu acredito que foi enriquecedor aí para o público, aprendeu muito aí sobre beleza e tudo mais. Com certeza. E quem tiver curiosidade, segue a doutora. Doutora, qual que é o Instagram? Gente, o meu Instagram é @DRAGisele com S, Melo com 2 L's e Gisele com 2 L's também. Me segue lá, vocês vão ver que todos os dias eu converso com vocês, dou dicas, falo muito sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar e eu agradeço ter estado aqui com vocês. A oportunidade de estar nesse universo fitness, saudável, de saúde, de atividade física e pratiquem cada vez mais. Muito obrigado. E você em casa, só um minutinho, eu ia falar pratique mais saúde, mas toma um presentinho. Esqueci do presentinho. Praticast, tá bom? Olha aqui, ó. Esse é meu, tá? E você de casa, pratique mais saúde.